Boa tarde, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso quinto Webnel de 2021. Eu sou a Virgínia Delfino, eu sou Head de Marketing e CX aqui da Neo Assist, e hoje a gente vai falar sobre os desafios da experiência do cliente B2B. Estamos ao vivo no YouTube e também no LinkedIn. E aqui, como eu falei, a gente está no quinto Webnel e a gente já falou sobre métricas, sobre o consumidor 5.0, sobre a nova lei do saque, que está para ser aprovada ainda esse ano, a diferença entre multicanal e omnichannel, bastante coisa legal. E se você não conferiu ou quer conferir de novo, a gente vai deixar os links para vocês aqui na descrição do vídeo. Combinado? E hoje a gente vai falar sobre a experiência entre empresas, né? Empresa de fornecedores, são as empresas que têm relações comerciais entre si, né? Isso é um atendimento B2B, quando uma empresa atende outra empresa. E esse tipo de relacionamento, ele é bem diferente do B2C, que é o Business to Consumer, né? Que é uma empresa para vários consumidores. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E já aproveito para deixar um recado. No final, a gente reservou aqueles minutos para que vocês façam as suas perguntas. Então, se tem alguma pergunta, manda no chat, a nossa equipe vai selecionar e a gente faz para os nossos convidados. E, para bater esse papo super especial sobre o atendimento B2B, a gente vai falar com a Fernanda Nascimento, que é fundadora e diretora na Stratlab. Ela é planejadora de marketing, especialista centrada no consumidor, que estuda e cria estratégias de marketing digital para empresas B2B. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Virgínia. Eu me sinto bem-vinda, estou feliz, me sentindo entre amigos, entre profissionais competentes e super curiosa para o que a gente vai trocar aqui e também esperando do pessoal que está assistindo a gente as perguntas para que a gente possa fazer esse papo mais rico e mais produtivo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Fernanda, por aceitar e aceitar no meio das suas férias, né? Mas então, é bom de aceitar. Então, muito obrigada duplamente aí por você topar conversar com a gente. E a gente, para integrar aqui o nosso bate-papo, a gente convidou o Stefan Ligock, que é professor, consultor e fundador da Keep Calm, é palestrante, produtor de conteúdo, e ele passou, eu vou ler aqui porque é difícil, tá? Ele passou a fazer parte do time de influenciadores digitais do programa Mundial de Digital Influencers da SAP. Né? Esse grupo conta com apenas 28 brasileiros e o Stefan é um deles. É uma honra ter você com a gente, Stefan. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, Virgínia. Muito boa tarde a você, também a Fernanda, que também está nesse grupo aí de influenciadores da SAP, né? Bom lembrar. Sou colega da Fernanda nesse grupo aí também. Satisfação estar aqui com vocês e com o pessoal também que está nos assistindo aí, gente. Muito obrigado pelo convite, acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente compartilhar conhecimento e também absorver conhecimento. Estou muito a fim de ouvir também as dicas da Fernanda, que conhece muito também aí de marketing e de experiência do cliente B2B. Então, vamos lá, não podemos... Time is money, então vamos ao nosso papo. Vamos lá. Só para esclarecer mais uma vez, né, que o B2B é o business to business, né, que é uma relação comercial entre as empresas. Por exemplo, é o suporte de uma empresa de software, é o saque de uma empresa de logística, de transporte, o atendimento que um fornecedor oferece para quem utiliza seus serviços, né, e produtos. Mas a gente tem que entender que o B2B é diferente do B2C. É diferente, sim. Né? E atendimento não é a mesma coisa, né? Tem algumas nuances aí que a gente tem que deixar bem claras, né? Para a gente não cometer erros na hora de elaborar uma estratégia para um atendimento B2B, né? E, Fernanda, você consegue, então, dizer para a gente quais são essas principais diferenças entre o atendimento B2B e o B2C? Olha, Virgínia, na verdade, quando a gente fala de B2B, B2C, a gente tem muitas nuances que o consumidor, né, o cliente B2B aprendeu enquanto um consumidor B2C. Então, vou dar um exemplo. Eu compro da Amazon e aí eu tenho um atendimento pela Amazon, eu compro um item pessoal, tá? Que vai atender a minha família. Então, eu tenho uma experiência que ela pode ser boa, que ela é ruim,
mas que definitivamente ela faz com que eu estabeleça patamares de expectativa enquanto cliente. Quando eu vou comprar no B2B, então eu vou comprar em nome da minha empresa, eu vou ser atendido por um serviço, um produto, uma solução que eu adquiri para a minha empresa. Eu vou com um olhar diferente, por quê? Porque eu não vou, vamos supor, que eu comprei na Amazon um produto de entretenimento, tá? Provavelmente o que eu vou comprar pela minha empresa não é de entretenimento. E mais, o que eu estou comprando pela minha empresa pode definir a boa entrega ou não do meu trabalho. As expectativas pessoais que eu tenho na empresa são quais? Eu quero ser bem visto, eu quero que meu trabalho seja reconhecido, eu quero poder ter um aumento, eu quero poder ter uma promoção. Então, é com essa posição, mesmo com expectativas altas como qualquer outro consumidor, mas eu vou numa posição diferente. O resultado dessa entrega do atendimento, né, o resultado que eu vou conseguir resolvendo ou não um problema que eu tenho com a empresa de quem eu comprei, o impacto disso é diferente, porque ele reflete na minha imagem de profissional, nos resultados da minha empresa e do meu grupo. Então, eu não estou só, na verdade, eu não estou fazendo isso só por mim. Tem outras pessoas envolvidas. Nossa, é complexo pensar nisso, né? Porque a gente pensa só no passo a passo ali a entrega, o produto e o serviço, mas realmente, quando a gente lida com fornecedores, a gente depende, às vezes, de uma mão de obra, de um serviço, para entregar, né, o nosso trabalho dentro da empresa. É isso mesmo. E isso pode comprometer, né? O Stefan todos os dias também lida com pessoas, com profissionais. A gente tem um trabalho, tanto o Stefan quanto eu, muito próximo de profissionais. E as expectativas que eles têm, elas são enormes, exatamente como de um consumidor B2C, né? Principalmente, eu fico pensando hoje em dia logística, né, Stefan? Vou comprar uma máquina de 2 milhões de dólares, mas eu quero que ela chegue semana que vem, como se eu tivesse comprado no Mercado Livre, né? Exatamente, as expectativas são mais altas, né, Fernanda e Virgínia? E a gente percebe assim, você falou há pouco aí, né, Fernanda? Você vai lá e compra na Amazon um livro, vamos dizer, você vai gastar ali R$50, R$60, você vai ter um nível de expectativa. Né? Agora, numa compra B2B, provavelmente você vai gastar muito mais do que R$50. Então, você está aquela coisa assim, olha, estou investindo mais, né? Então, eu também quero um retorno maior, né? Ou pelo menos um retorno, assim, acima da minha expectativa, né? Então, realmente, assim, é algo um pouco mais complexo, é o que a gente chama da tal da venda complexa, né? É uma venda complexa. Né? Então, assim, há uma expectativa maior. E esse exemplo que você trouxe aí também, né, Fernanda? Para nós, né, por exemplo, a Fernanda também trabalha com treinamentos, né, é o profissional que está pagando pelo treinamento, está comprando um treinamento, uma consultoria, e provavelmente, né, ele está esperando uma entrega muito alta, porque aquilo ali vai ser importante para a carreira dele e, consequentemente, para a empresa dele. Né? Então, eu considero uma venda extremamente complexa. E vocês acham que as empresas já estão conseguindo perceber isso e oferecerem como fornecedoras experiências excelentes ou não? O que vocês acham? Fernanda, vai você. Não. Olha, eu acho que... E a gente bate, coincidentemente, né? A gente está aqui em dupla, o Stefan e eu, e a gente bate muito papo sobre isso, porque... Eu acredito que toda essa transformação digital que as empresas sofreram a partir da pandemia, elas ainda não são conscientes. Eu fiz porque eu precisava fazer. Eu estou aplicando técnicas de CX, de experiência do consumidor, porque outra empresa ditou isso no mercado. Alguém subiu a régua e eu tenho que atender. Mas eu vejo nisso... até uma vulnerabilidade, nessa inconsistência, né? Eu criei uma solução pontual e não um processo. E aí até queria jogar a bola para o Stefan, porque a gente vai ter que criar processos para sustentar tudo isso, né, Stefan? Exatamente. É importante criar esse processo, né? E é uma venda, eu também considero assim que é uma venda
mais complexa, que muitas vezes já começa errado, né, Virgínia? Infelizmente, no primeiro contato, né? O pessoal do LinkedIn que está nos acompanhando, né? Toda semana eu recebo um contato de algum vendedor, né? E muitas vezes esse vendedor, o cara vê ali que eu sou empreendedor, ele quer me oferecer alguma coisa, né? Então, muitas vezes ele sequer fez o pedido de conexão e ele já está vendendo alguma coisa. Então, assim, fica uma péssima impressão já de cara, né, Virgínia? É impressionante, assim, porque você nem aceitou, você aceitou o pedido de conexão, e aí a primeira fala dele... Inclusive, Stefan, eu gostaria aqui de te vender aqui o meu curso de inglês em 6 meses, aqui você vai ficar fluente. Já é no primeiro contato, sabe? Então, você falou, será que as empresas já estão conseguindo entregar essa experiência melhor? Olha, eu acho que tem muita empresa aí, muito vendedor destreinado, muito amadorismo, assim. Impressionante. Né? Stefan, isso quando muitas vezes eles entregam exatamente o que a gente vende, eles oferecem o que a gente vende. Aí eu falo, acontece com vocês também? Olha, eu tô. Acontece. Virgínia, você que é gerente de marketing, não sei o que, lida com atendimento, que tal uma ferramenta Omnichannel? Daí, oi, com licença, mas eu ofereço uma ferramenta. Você sabe que eu adoro. Ele é seu concorrente e nem percebeu isso, Virgínia. Olha só. Não, e eu sou tão marrenta que eu respondo com uma pergunta. Eu falo, por acaso, você deu uma olhada no meu perfil e viu o que eu faço? Por que você acha que o seu serviço pode me explica por quê? Você vem com tanta propriedade falando que você pode me ajudar, me conta no quê e por que você acredita que você pode me ajudar. E aí a pessoa vai para o perfil, aí ela sim vai olhar, porque, gente, é aquilo, joga a rede, cai quem quer, né? Exatamente, vale enfim, a tentativa. Uma experiência péssima. Gente, olha, a gente treina vendedor todo dia. Eu treino vendedores todos os dias. Todos os dias eu tenho pelo menos 1 ou 2 grupos de vendedores que eu treino. E eles me contam que eles recebem essas mensagens em volumes muito altos, então a gente não precisa nem explicar para eles o que não fazer, né? Não, e parece às vezes, Fê e Virgínia, parece que é um template, sabe? Eles têm um template, assim, um modelo, né? E isso que aconteceu com você, Virgínia, é surreal, né? O cara está te oferecendo um serviço que você vende na sua empresa, ou seja, ele nem se deu ao trabalho de ir lá no teu perfil para ver o que você é, o que você faz, né? É surreal, assim, e vamos combinar, né, gente? Hoje tem muita informação disponível na internet sobre qualquer pessoa, meia dúzia de cliques você consegue traçar um perfil básico de uma pessoa, de um profissional, né? E esse vendedor não está sabendo nem ali dar essa meia dúzia de cliques. Você vai, quem é que não tem perfil hoje no LinkedIn e no Instagram? Então você vai ali, em 5 minutos você já sabe mais ou menos. Outro dia um cara tentou me vender um desses purificador de água aí, Fernando, sabe? Então, assim, ele nem se deu o trabalho de saber qual é o meu perfil de profissional, né? Se eu viajo muito, se eu preciso de um purificador de água na minha casa, se eu sou home office ou não. Enfim, é surreal. É surreal. E aí, vocês falaram também dessa questão de, por conta da pandemia, um monte de empresa correu para assim, não, vou fazer uma coisa aqui que tem uma cara de CX, né? De uma sigla bonita aqui, Customer Experience, vou fazer um negócio aqui. E como que, de fato, vocês acham que as empresas conseguem pegar esse conceito do CX, que quem lida com o consumidor final já tem super avançado, como que a gente coloca isso com processos, né, dentro de uma empresa que fornece para outras empresas? Agora você começa, Stefan. Olha, acho que é importante usar algum tipo de benchmarking também, né? Aquela coisa, observar o que está sendo feito no mercado, né? E acho que tudo que passa também pela personalização também, né, Virgínia? Entender o teu cliente, né? Conhecer, né? Conhecer exatamente o teu cliente, né? Eu acho que muita empresa, como eu falei antes ali, né? Nessa primeira abordagem do vendedor, muitas vezes parece que ele está usando um modelo de template, assim, de abordagem, né? Isso quer dizer que ele não fez o tema de casa, né? Então, assim, tem até o vendedor que faz o tema de casa de olhar ali, né, o perfil, mas depois ele não se aprofunda depois que fechou fechou, vamos dizer assim, o negócio, né? Não se aprofunda em buscar realmente
vamos dizer assim, o que aquela empresa precisa, né? Acho que o primeiro passo é conhecer realmente o cliente. Vocês mesmos, da NeoAssist, oferecem uma série de ferramentas para ter esse aprofundamento do cliente, né? Para entender um pouquinho melhor o teu cliente, o que ele precisa realmente. E muitas vezes é aquela coisa, muita preocupação em vender, fechar o negócio e depois te vira. Não sei se a Fernanda... Não, super. Passo número 1, olha, quase que uma lição, né, de planejamento mesmo. Passo número 1 é isso, criar quem são suas personas, né? Com quem você fala, o que essa pessoa deseja, o que ela quer, quais são suas dores. Uma lição que a gente já escutou por aí, né? Todo mundo que é da nossa área já escutou em algum lugar, né? Tipo, ó, precisa desenhar esse cara, essa pessoa, essa mulher, enfim, que compra de você. Tem uma questão aqui que eu acho que ela também complementa o que o Stefan trouxe, que é cultura, porque não dá para fazer CX sem cultura. Boa. Isso precisa estar, precisa ser das pessoas, né? E aí a gente vai acabar tocando diferentes aspectos quando a gente fala de cultura. Acho que primeiro é reconhecer valor. Quais são os valores da minha empresa? Porque CX tem tudo a ver com valores, né? A gente viu na pandemia empresas crescerem e se destruírem por causa de valores diferenciados, né? Eu vi essa semana, ainda não vou falar qual é a empresa, mas eu vi o comportamento de uma empresa que eu até brinquei com as minhas amigas. Falei, mais uma que foi para a lista dos deletados. Que é uma coisa, por exemplo, que eu sou super... Eu tenho uma lista do que não consumir, mesmo que esteja muito barato, muito bonito, mas por questão de valores. Acho que isso é o primeiro. Os meus colaboradores têm os mesmos valores dos meus clientes e os meus, né? Então, assim, tem que ter essa... Outra coisa que eu acho que é importante é que quando a gente tem consciência do que o cliente quer como experiência, tem que ser claro para todo mundo. A gente não pode guardar informação no cofre. Como é que eu faço para essa informação, ela permear todas as camadas, as hierarquias da minha empresa, para que todo mundo saiba o que o meu cliente quer? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhei com uma empresa de telefonia que falaram assim para mim, e eles falaram assim para mim, Fernanda, eu não consigo fazer um atendimento perfeito, por exemplo, na instalação do modem, porque eu dependo do técnico que instala o modem, e o técnico, ele erra. E aí ele é terceirizado, e eu não tenho poder sobre isso. E eu fiquei pensando assim, ele tem alguma plataforma onde ele leia lá qual é o endereço, o que ele tem que fazer de serviço na casa da pessoa que ele vai visitar? Assim, será que a gente não consegue colocar um campo? O que essa pessoa espera? Que na hora do agendamento, seja por telefone ou seja por internet, a pessoa o que você mais espera desse atendimento? O que não pode faltar no seu atendimento hoje? E ela coloca assim, ele não pode buscar um fio no carro e voltar nunca mais. Ele não pode entrar de sapato na minha casa, porque todo mundo está entrando sem sapato na pandemia. Ele não pode, de jeito nenhum, entrar com o nariz para fora da máscara. Gente, coisa simples. O que você quer? E se isso estiver no roteiro desse técnico, ele tem muito mais chance, se ele souber o que a pessoa espera dele, tem muito mais chance de acertar, né? Então... eu acho que todo esse aspecto de compreender o que o cliente quer, como a gente falou, o Stefan trouxe muito bem, fazer com que as pessoas que fazem parte da empresa reconheçam, entender o que é valor, são passos iniciais, né? Tem muito mais coisa para se fazer, mas são passos iniciais importantes, né? Parecem simples, mas eles têm uma relevância gigante. E complementando o que você está dizendo, Fernanda, essa questão, você falou de criar um campo, né? Criar essa cultura de pesquisa também, né, Virgínia, de fazer avaliação, essa cultura de Uber, né? Essa cultura de Uber, de avaliação, né, que a gente passou a ter. Por que o Uber fez muito sucesso? Porque também a gente tem essa possibilidade de avaliar o serviço para que ele melhore, né? E isso é bem importante, né? Muitas vezes as empresas assim, se você entregar ali o serviço, fica bom ou ruim, enfim, não tem nem onde avaliar, né? E segue a vida, né? Só que não é assim. Segue a vida. Você precisa ter um retorno, né? E muito bacana também o que a Fernanda colocou da questão da cultura, né? Se não está implantado isso na cultura da empresa, fica mais difícil, né, Fernanda? Sim, muito mais. E é claro, né? Eu fico pensando, olha, tem uma empresa pequena, nós somos o quê? 18 funcionários juntos. E aí eu fico pensando, já é tão difícil a gente fazer essa compreensão e alinhamento de valores, né? A gente fazer todo mundo pensar igual, deixar claro para as pessoas o que a gente espera
deles e o que os clientes esperam de todos nós juntos não é fácil. Comunicação, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer redondinho dentro de uma empresa. Então, imagina uma empresa que tem 2 mil, 20 mil, 100 mil funcionários, né? É complexo, é difícil esse alinhamento de valores, mas a gente precisa... Desculpa te interromper, Fernanda. Uma coisa é o que você diz, né? Outra coisa é que a pessoa entende, né, Fernanda? É o que a pessoa entende, e às vezes precisa, né? É difícil a gente deixar claro, porque o meu sócio, ele fala assim para mim: Fernanda, eu acho que você pensou isso, você não falou não. Ele fala que eu penso e eu acho que eu comuniquei todo mundo. Claro, isso acontece, né? Mas é importante, é muito importante dentro desse processo que a gente encontre caminhos e que faça deles recorrentes, né? Por isso que precisa do processo, porque é vivo, é todo dia, é rotineiro, né? Para que então a gente saiba. E é claro, né? Aí o Stefan já falou da pesquisa, e aí eu vou só dar uma puxadinha aqui, talvez até adiantando o assunto, mas quanto mais dados eu tenho, melhor para eu tomar a decisão com relação. E eu vou precisar de tecnologia para isso. E eu vou fazer isso através de pesquisa, de escuta, né? Transformando toda essa informação que chega pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, em algoritmo, né? Para que a gente transforme isso em dados, para que eu possa combinar, compreender, né? Nossa, isso é tão rico. Agora, eu vou jogar uma pergunta para a Virgínia, que também está no nosso script. Quantas empresas hoje têm dados, têm ferramenta, têm dados e não usam? Né? E não sabem nem ler, não sabem como obter, né? Quando precisam de complementos, depois não sabem como ler e depois o que fazer com elas, né? E até juntando esses dois assuntos, que vocês estão falando de cultura. Porque é muito comum que grandes fornecedores de produtos e serviços consolidados, eles olhem muito para si, para os seus processos. E aí, essa é a quebra de paradigma que tem que acontecer para que eles passem a saber o que o cliente quer, porque a gente ouve de fornecedor, não, mas é que você não está usando certo, você não está... será então que o seu produto está desenhado conforme o cliente consiga entender, né, para utilizar correto? E no fim das contas, quem põe o dinheiro para dentro de casa é o cliente. Então, eu acho que isso é uma grande quebra, né, de paradigma que a gente precisa... que precisa acontecer nessas empresas grandes fornecedores, sabe? Porque eles estão muito ligados no próprio processo. É verdade. Olha, Fala, Stefan. Não, eu ia comentar dentro dessa linha aí de experiência do usuário que a Virgínia está colocando, né? Olha, se o teu fornecedor, né, começa a dizer assim, mas você não está usando direito, começa a dizer para o cliente, você não está usando direito. Falou uma vez, aí falou uma segunda vez, mas não é bem assim. Aí falou uma terceira vez, olha, não é por aí que você tem que usar. Bom, aí é hora de ligar um sinal de alerta, né? Será que essa usabilidade está tão clara? Né? A forma como tem que mexer naquele equipamento, ou naquele software, ou naquele sistema, enfim, será que está claro para o cliente como é que ele deve usar? Então, a experiência não está rolando, né? Então, em algum momento o fornecedor tem que pegar e fazer essa reflexão. Se toda hora eu estou ali explicando para ele, não está ficando claro, está faltando alguma coisa na comunicação, na mensagem que eu estou passando para ele está entendendo de uma outra forma, é hora de ligar aí um sinal de alerta, né, para ver se não é hora de mudar alguma coisa nesse processo aí que a Fernanda está falando, né? No processo, ou no serviço, ou no produto, ou no projeto, enfim, né? Mas olha como é vivo, né, Stefan? Porque isso, quantas vezes a gente vai fazer, por exemplo, eu, especialmente, meu trabalho ele é muito voltado, assim como do Stefan, né? Muito voltado para vendas e marketing. Então, quantas vezes, no processo de entender como a gente vai se comunicar melhor com o cliente, a gente encontra pontos abertos no produto e no serviço, né? Porque quando a gente fala de omnichannel, eu vou falar que não é só essa questão de canal de comunicação ou canal de vendas, é tudo integrado, a empresa integrada, né? Assim, é um organismo único e vivo. E aí, eu queria trazer aqui uma fala que a gente usa muito em CX, que diz que
a gente tem mania de tratar o cliente como a gente acha que ele gostaria de ser tratado. Quando, na verdade, o cliente tem uma expectativa muito própria, muito pessoal, né, do que a gente vai oferecer. E é por isso que não adianta a gente ficar elucubrando dentro de casa sobre possibilidades do que vai agradar o cliente ou não. E eu acho que tem muito a ver com esse exemplo que o Stefan trouxe. Assim, eu estou aqui achando que está bom, mas não está bom. E eu preciso escutar o meu cliente e melhorar o processo, não porque eu quero ser legal com ele, mas porque eu quero que a minha empresa sobreviva, número 1. Porque a velocidade de todas as mudanças, ela não depende da gente. Ela depende principalmente, né? Porque eu digo que não depende da gente. Não significa assim, se eu não quiser mudar, as coisas não vão ficar no lugar, só porque eu não quero. Quando outras empresas no mercado, elas se movimentam, elas puxam toda a estrutura para frente. E aí cabe a mim ir junto ou ficar. Então, eu acho que esse exemplo do Stefan, ele é muito claro como aquilo que me deixa para trás. Se eu não atender o que o cliente quer, eu simplesmente fico para trás, né? E provavelmente no passado, na história, não no futuro. Tem que prestar atenção no comportamento dele, né? Eu vou dar um exemplo bem básico, que eu gosto muito, né? Que é, por exemplo, uma coisa trivial, mas para ilustrar o que eu quero dizer, a Pepsi Twist, né, gente? O que é a Pepsi Twist? A Pepsi Twist tem aquele sabor de limão, né? Tem aquela adição do gosto de limão ali e tal, né? Durante anos, né, você chegava num restaurante ou num bar e pedia uma Pepsi, aí vinha com aquele limãozinho, né? E aí, assim, aquilo, às vezes as pessoas até pediam, olha, bota um limãozinho. O que a Pepsi fez? Criou a Pepsi Twist, que já veio com o sabor de limão embutido, né? Então, assim, isso é prestar atenção. É um exemplo trivial aqui que eu estou dando, mas isso é prestar atenção numa tendência ou num comportamento comum do cliente, né? Você está observando ali o que está acontecendo, por que já não facilitar a coisa, né? Enfim, tem que prestar atenção nos sinais, né, Fernanda? Com certeza, prestar atenção nos sinais. E isso vale para o B2C, vale para o B2B. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito especial no B2B, em que os clientes têm compreendido como eles também são empoderados, né, quando eles decidem por suas empresas, e eles têm dado dicas muito claras no LinkedIn, que o Stefan também já trouxe aqui, contando no LinkedIn o que eles esperam, deixando rastros muito claros das soluções que eles têm buscado através mesmo do compartilhamento de conteúdo de cada um, né? Eu compartilho no LinkedIn as coisas que eu estudo, eu curto no LinkedIn os assuntos que fazem sentido para mim. Então, se a gente souber aproveitar toda essa informação, então, que vem das ferramentas, que vem das redes sociais, como a gente já falou, e ler isso com carinho, e aí eu vou trazer também de volta aqui o que a Virgínia disse, né? Não é só ter informação, ler essa informação, né? Que dá trabalho ler informação, dá trabalho aprender a ler informação. Não tem curso de vamos aprender a ler o relatório. Isso é uma coisa ótimo, isso está chamando a atenção, Fernanda, porque as pessoas estão com preguiça de ler, né? A gente está com preguiça de ler, de escutar, de prestar atenção, né? Agora tem a velocidade 2 ali do WhatsApp, né? Gente, então horrível, a gente está sempre com pressa, né? Então, assim, só que às vezes você tem que parar e olhar, e ler, e interpretar, né? Não adianta ficar só passando os olhos, né? Como a gente diz, né? Não, você tem que parar e refletir, né? E isso, eu acho que numa empresa B2B, né, nesse contato do cliente com o fornecedor, né, o fornecedor, o prestador de serviço tem que prestar muita atenção, né, nesses sinais aí, né, e ler essas informações que o cliente está dando. E eu acredito muito na questão da personalização, que também vale para a empresa, Virgínia, né, também vale para a empresa a questão da personalização. Muitas vezes a gente pensa assim, né, mas é empresa. Gente, empresas são formadas por pessoas, né? Então, você precisa prestar atenção naqueles sinais que as pessoas ali, que o decisor da compra ou o teu cliente ali, que você já fechou, aqueles sinais que ele está dando.
Qual é o perfil dele, qual é o cargo, quais são as dores, qual que é o interesse dele naquele produto ou serviço, né? Que são várias coisas, não é simplesmente um benefício, são vários aspectos, né? Que fazem essa contratação acontecer. E eu vou até adicionar alguns muito pessoais, que é aquilo que a gente também já abordou. Tá. O resultado desse trabalho, o resultado dessa aquisição, como isso impacta esse decisor pessoalmente? Ele vai conseguir ser visto? Ele vai conseguir ser reconhecido? Ele vai ganhar um elogio dos amigos, né? Será que isso pode aproximá-lo do bônus que ele recebe no fim do ano por performance? Todos esses pontos que eles são muito pessoais, né, inerentes àquela pessoa que decide, né? Eles são, muitas vezes, o que a gente não presta atenção, mas o que faz toda a diferença entre escolher o fornecedor A ou o fornecedor B. Eu costumo dizer que, principalmente quando a gente fala de tecnologia, e tecnologia é o nosso mundo, nós estamos aqui, afinal de contas, né, falando para uma empresa de tecnologia, muitas vezes o cliente, dependendo de quem é esse decisor, ele nem consegue compreender com muita clareza o que as características técnicas daquele serviço, daquela solução, daquele produto podem fazer por ele, né? Simplesmente porque ele não tem toda essa compreensão. Eu mesma, toda vez que eu me aproximo de tecnologia, eu tenho que ler 2 vezes para entender, porque não é o meu mundo, se tornou o meu mundo, mas eu não fui criada nesse mundo. E é muito, então, ele não é por às vezes não é pela decisão do quanto a solução entrega mais, mas é do quanto a solução pode fazer mais por ele. Exatamente, muito bom. E aí é importante fazer as perguntas certas também. Muito legal isso que você trouxe, Fernanda, da gente colocar um olhar também no decisor, né? Nesse decisor da compra aí, né? Como é que isso vai impactar, como é que aquela compra empresarial, né, vai impactar na carreira dele, né, na pessoa, né, no profissional. E aí fazer as perguntas certas, né, também, né? E aí tem aquela técnica, quem trabalha com venda conhece, né, o spin selling, né? Fazer aquelas perguntas certas, né? Qual é o S qual é a solução, né? Problema, implicação e necessidade de solução, né? Qual é enfim, buscar tentar investigar, né, de que forma aquilo ali vai impactar, né, na vida dele, ali na empresa, né, Fernanda? O que pode... Sim. Achei muito legal o que você falou. O que pode representar para ele no futuro fazer aquela compra ali, né? Exatamente. E eu vou aproveitar aqui que o pessoal está mandando algumas dúvidas no chat, algumas bem interessantes. Ótimo. Eu vou ler agora da Teacher Mariana. Boa tarde. Uma dúvida minha. Por que a fidelização de clientes se mostra mais importante no B2C do que no B2B do que no B2C? Boa. Boa pergunta. Quem responde primeiro, Fernanda? Pode começar e eu vou na sequência. Perfeito. Se eu tiver que agregar, né? Porque o Steph é muito bom. Certamente vai agregar. Olha, eu acho que o mais importante aí é o quê? Por que a fidelização de clientes se mostra mais importante no B2B? Eu acho que porque envolve uma venda mais complexa, né? Uma venda com valor maior, né? Eu acho que tudo isso aí e provavelmente essa empresa, né, que está contratando ali um prestador de serviço, um fornecedor, ela está buscando por talvez meses ou anos, né, uma compra recorrente, né, então tudo isso aí envolve uma venda mais complexa, né, e aí você precisa, para o fornecedor, é importante fidelizar esse cliente, porque ele pode se tornar um cliente por anos, né. Então, acho que é bem importante pensar nessa estratégia, essas coisas que a gente já falou, né, de entender o cliente, de personalizar a experiência, porque, no final das contas, essa venda é uma venda complexa no sentido de uma venda de valor e que pode representar algo por anos para aquela empresa, né, para a empresa prestadora de serviço ou fornecedora do produto ou do serviço. Não sei se é por aí, Fernanda. Não, totalmente. E aí, só para agregar mesmo, porque acho que você disse tudo, Stefan, é sempre mais barato a gente fazer a revenda do que a primeira venda, né? A gente tem que investir
mais dinheiro para aquisição desse cliente, nutrir, até converter. E se o cliente já está convertido, se ele já comprou, fazer uma nova venda para ele, para mim é rentável, eu ganho mais dinheiro. E aí a gente deixa até uma observação aqui, que eu vejo muitas empresas que são muito boas em fazer hunting, que é essa primeira venda, mas muito ruins em fazer farming, que é você nutrir esse cliente e levar ele ao longo da vida. Impressionante como a gente se prepara para o hunting. O time de hunters normalmente é mais bem avaliado, o time de hunters ganha mais dinheiro, o comissionamento é diferenciado. E eu fico impressionada porque é muito bom a gente fazer a segunda venda. Então, atenção aos times de farm e na importância que eles têm para a estrutura de vendas, né? O cliente novo é mais caro, né, Fernanda? Mais caro. Mais caro. Né, e tem aquela diferença, né? Que no B2C, por exemplo, eu estou comprando um sapato numa loja hoje. Eu preciso ser fidelizada, mas eu posso comprar em outra loja. E aí, essa loja precisa sempre de novos clientes e novas vendas, porque o volume é muito alto. Agora, quando a gente está falando de B2B, pensa que são contratos a longo prazo. Então, você perder um contrato e não conseguir fazer novas vendas, sabe, cross-sell, upsell, dentro de um contrato que já tem, é muito ruim, né? Porque você vai perdendo o cliente. Então, não é uma coisa pontual. Faz muita diferença quando você perde um cliente no B2B, né? Porque você já conta com aquela recorrência. Tem empresa que quebra, tem empresas que dependem de poucos clientes grandes e não percebem que vão perdendo, né? Que o cliente tá só esperando uma oportunidade melhor para sair, né? Ou a fidelidade do contrato acabar para ir embora, e eles não percebem o quanto é importante não perder aquele cliente, né? Eu tinha um cliente uma vez de consultoria de marketing, que o cara era uma transportadora, ele tinha uma transportadora, e 90% do faturamento dele vinha de um cliente só, 90%. Aí eu dizia para ele assim, primeiro você tem que arrumar outros clientes. Você está no risco tremendo. E segundo, eu disse para ele assim, olha, você trata esse cliente como um rei, assim, né? Mas atende ele, porque assim, se amanhã esse cara resolve ir embora, você quebra. Claro que era uma estratégia altamente arriscada. E ele atendia esse cara já há 10 anos. Né? E se amanhã esse cliente quebra, né? Ele quebra junto, porque mesmo que você trate ele como um deus, né? Sim, ele também, a gente não tem poder sobre o negócio dele, né? Muito arriscado. Deu até um frio na barriga, Stephanie. Pois ela tem dessas no mercado. É impressionante, mas realmente, assim, é preciso entender bem o cliente, principalmente quando você é extremamente dependente dele. E como a gente estava dizendo aí, né, Virginia? Às vezes quebra, né? Pode quebrar uma empresa, né? Enfim. É verdade. E aí, ó, eu tô aqui lendo os comentários do pessoal. Gente, minha cachorrinha tá participando, né? Ela não pode saber que eu tô em live, que ela começa, né? Eu tô ao vivo, ela quer participar também. E tem uma pergunta aqui, ó, da Thaís Antônio, que ela tá perguntando como é feita a avaliação na empresa de vocês e de quanto em quanto tempo? Porque a gente sabe no B2C tem NPS, CSAT. Num relacionamento B2B, o que vocês acham que é o ideal ali para fazer uma pesquisa de avaliação? Ai, que pergunta boa, né? Eu acho que a gente precisa entender, para cada empresa tem uma dinâmica, e depende muito também do uso do produto, depende da frequência de compra, da frequência de uso. Então, por exemplo, no B2B, um dos casos comuns, por exemplo, é o cliente comprar uma máquina e depois comprar insumo. Então, o tempo de medição da máquina é diferente do tempo de medição do insumo. Até porque quando a gente vende, por exemplo, vou vender uma máquina, aí eu levo a máquina, instalo a máquina, tá? Eu posso perguntar se ela acabou a instalação da máquina, como foi? Posso fazer um NPS sobre esse período de instalação. Depois de 3 meses, como é que a máquina está se comportando? Depois de mais 6 meses, e ainda continua se comportando do mesmo jeito? Porque aí eu também posso ver se eu tenho oportunidade de fazer uma venda de, por exemplo, manutenção. Então, esse é um ritmo. Quando eu vendo
Então, se eu vendo uma máquina, por exemplo, uma grande impressora, numa gráfica, e todos os meses eu faço a venda também da tinta, por exemplo, aí é uma outra situação, porque todo mês tem entrega, todo mês tem adequação, todo mês tem ajuste de máquina quando eu troco os toners, enfim. Então, já é uma questão diferente. Então, para cada produto, para cada solução, para cada serviço, eu acho que a gente precisa fazer uma análise muito personalizada e eu, por exemplo, não sei como o Stefan faz, mas eu faço no teste AB, a gente estabelece prazos e vai fazendo testes de prazo, testa um grupo de clientes 2 meses, de 2 em 2, um grupo de clientes de 3 em 3, um grupo de clientes de 6 em 6 e vai entendendo como isso funciona, para que a gente possa fazer uma adaptação mais adequada, né? Para a minha empresa, especialmente, eu faço a cada 6 meses. A gente é uma consultoria com agência, então a cada 6 meses a gente para e avalia o que está acontecendo, todas as áreas que são envolvidas. Então a gente pede a avaliação das áreas envolvidas, além de uma nota geral também. Mas a gente gosta de fazer essa avaliação porque, por exemplo, numa empresa de serviços como a nossa, tem o atendimento, tem o conteúdo, tem o pessoal de performance, e às vezes o atendimento manda muito bem e o conteúdo deixa a desejar. Eu preciso entender por que o conteúdo deixou a desejar. Às vezes a performance não está tão legal, o relatório não estava claro, mudou a ferramenta de relatório e o cliente fica chateado, ele não me fala, eu descubro isso só quando a gente passa a avaliação. Então, toda essa parte de métrica, ela é muito viva, é o tempo todo testando, e é difícil você manter isso vivo, porque a gente gosta de se acomodar, que é uma coisa, né? Quando a gente fica, a gente está repetindo o padrão. Mas para ser muito bom, para ter excelência, a gente não pode ficar esperando que as coisas sejam sempre iguais. A gente precisa ficar o tempo todo, né, jogando tubarão no tanque. Porque às vezes é todo automático até, né, Fernanda? Mas a pergunta da Thaís é muito aberta, né? E eu acho que a Fernanda resumiu bem. Ele depende muito do tipo de empresa, né, Virgínia? Depende muito do tipo de empresa para fazer essa avaliação. Eu, por exemplo, trabalho com consultoria e treinamento. No caso das consultorias, no final da consultoria, eu sempre peço assim uma avaliação sincera, né? De como é que foi o andamento, se ficou claro, né? Para o cliente, resultados, o que está impactando no negócio dele, né? Passo uma pesquisa também, um breve formulário, enfim. Eu sou consultor do Sebrae também, e a gente recebe os feedbacks também via Sebrae, enfim. Mas, assim, em relação a treinamento, né? Terminou o treinamento, eu já peço um retorno também, passo pesquisa, né? Escolho algumas pessoas, às vezes aquela pessoa que ficou meio quietinha ali, né? É importante você ouvir ela de alguma forma, né? Isso que a Fernanda falou, às vezes o cliente não te fala ao natural o que ele pensa. Eu vou contar uma breve historinha para vocês aqui. Eu tenho a minha empresa de consultoria e treinamento de marketing e vendas há 5 anos. Quando eu comecei lá a dar treinamento, gente, uma vez eu dei um treinamento para 25 pessoas numa sala. Aí terminou o treinamento, tal, aquela coisa, selfie no final, todo mundo se abraçando, parabéns, Stefan, tal. Eu achei assim, nossa, foi super bom o treinamento. Um dos primeiros treinamentos que eu dei, os primeiros cursos que eu dei. Aí passei a pesquisa, né? Até antes dos abraços, né, e dos tchauz e tudo mais, passei a pesquisa. Aí fui pegar a pesquisa. Gente, aí quando eu peguei a pesquisa, várias pessoas daquelas 25 comentaram algumas coisas que elas não falaram para mim ali na minha lata, né? Não falaram assim ao vivo ali. Aí tinha ali, olha, o treinamento em tal momento ficou lento demais, não gostei de tal coisa, não entendi aquilo ali, sabe? Então aquela coisa assim, e ninguém me disse ali na hora, né? Mas a pessoa falou ali quando ela escreveu, ali ela se abriu, né? Então eu percebi assim, opa, né? Eu estava achando que era nota 10, mas eu era nota 7, nota 6 ali, né? Então você precisa, de novo, né, eu acho muito importante a questão da avaliação, né? De avaliação, de buscar esse feedback, porque muitas vezes o cliente não te passa esse feedback ao natural. Você pergunta assim, Fernanda, me diz aí o que você achou. Não, tá ótimo, Stefan. Aí você passa a pesquisa, não é bem assim. Então, é importante, assim,
colocar esse espaço para o cliente se manifestar, porque às vezes ele não fala. Steph, eu vou até agregar aqui, porque quando o cliente é neutro, normalmente ele tem alguma coisa escondida na manga. É verdade. Se ele não achou sensacional e nem reclamou, tem alguma coisa guardadinha que ele ainda vai te contar. Porque, né, eu tenho medo dos neutros, eu não tenho medo dos detratores nem dos promotores. Não, e você tem que ficar também com medo, às vezes, ou pelo menos um pouco, eu vou dizer assim, incomodado, né? Incomodado no bom sentido, quando também elogiam demais. Né? Porque aí talvez aquela coisa assim, será que eu estou entregando realmente algo diferenciado? Né? Porque será que não está muito simplesinho a ponto de todo mundo achar o máximo? Né? Será que eu não poderia ir um pouquinho mais além, né, para dar aquela provocada, né? Para o cliente sentir, ele sair, não assim, foi legal o treinamento, mas sair, uau, foi sensacional, né? Então, eu acho que quando tá muito bom, todo mundo achando muito lindo, maravilhoso, talvez o nível de exigência está muito baixo também. Né? Enfim, tem uma série de questões aí que a gente tem que avaliar. Mas essa questão do neutro aí também é verdade, que a Fernanda colocou. O neutro também ele assusta às vezes, Fernanda. É que o neutro está com o pé aqui, por um fio ele vai ser detrator ou promotor, né? Então... Ou vai embora, né? O pior é que ele vai embora. Porque aquilo não tocou ele, né? Porque às vezes até o cara que fala mal, ele está te fazendo um favor. Isso também é importante para a audiência que está nos acompanhando aqui, né? Gente, é bom quando o cliente fala mal. É bom, por mais louco que possa parecer isso que eu estou dizendo, é bom quando o cliente fala mal também, porque ele está te dando um recado. Olha, meu amigo, não faz isso com outro cliente. Porque você está fazendo errado. Você fez alguma coisa errada aqui, não faz isso com outro cliente. Então, ele está te dando a chance de melhorar. E aí, falando, né, de pesquisa, a Dani Dias pergunta aqui no chat se ela pode fazer pesquisa CSAT ou NPS com o mercado B2B? Opa, eu sou a favor, eu sou super a favor da gente fazer, exatamente porque lembra que as pessoas no B2B também decidem por motivos pessoais, né? Então, eu acho que todas as ferramentas, elas devem ser adaptadas e elas devem ser testadas, mas definitivamente eu testo tudo que eu conheço, eu tento aplicar o máximo possível para a gente ver o que tem adequação. E no fundo, sempre tem. Não sei, vou perguntar isso também. Eu queria depois que você desse sua opinião para a gente também, viu, Vi? Você que está bem acostumada com essas métricas. Então, é que a CSAT, não, é só uma observação, a gente pode utilizar, por exemplo, num suporte de um software, como é o caso da NeoAssist, a gente utiliza a CSAT logo após o atendimento do suporte, para saber se aquele atendimento específico foi satisfatório, porque aí a gente está vendo aquele processo, né, o suporte. E a NPS, a gente também, periodicamente, faz a pesquisa. Então, nós somos uma empresa que temos outras empresas como clientes e a gente aplica as duas pesquisas. O CSAT para saber. E o CSAT a gente faz também assim, no suporte, logo após o processo comercial, no processo de implantação do projeto, no processo de atendimento do CS. Sim, porque aí a gente analisa, a NPS é uma, que é a experiência com a marca toda, só que a gente sabe qual é a nota do meu suporte, qual que é a nota do processo comercial, qual que é a nota da implantação, né? Porque aí a gente consegue ir ajustando essas engrenagens dentro da jornada completa do cliente. Perfeito. Eu acho que todas, enfim, qualquer ferramenta pode ser útil, né, para melhorar qualquer processo, né, gente? E a questão toda compra envolve um componente emocional, né? Será que a Fernanda caiu? Será que a Fernanda caiu aí, Virgínia? Não estou vendo a Fernanda. Não sei, vamos esperar a Fernanda voltar. Mas eu estava dizendo que toda compra, né, seja empresarial, pessoal, né, ou corporativa, ela envolve um componente emocional. Né? No caso de uma compra corporativa, ela tem um componente racional forte. Né? Muitas vezes é aquela coisa, o cara chega lá para mim, eu trabalho numa empresa, sou gerente de compras lá, e o
o meu demandante lá, o cara vai chegar para mim e dizer, olha, Stefan, procura lá o mais barato, né? Ou procura lá um valor intermediário lá do fornecedor, lá, porque o meu chefe lá está me pedindo, está me dizendo lá que eu não vou ter todo aquele orçamento lá que a gente esperava ter, né? Então tem uma questão racional, né, que muitas vezes pode pesar, né? Mas de qualquer forma, voltou, Fernanda, de qualquer forma, eu acho que vale a pena usar outras ferramentas. Voltou, Fernanda? Eu estava usando meu celular e entrou uma ligação e me derrubou. Uma das coisas que eu queria complementar sobre o CSAT é que eu acho que a gente também pode usar o CSAT muitas vezes depois de atividades de marketing. Depois de uma live, depois de um webinar, depois de quando você lança uma campanha e você faz isso, por exemplo, num grupo pequeno. Também para compreender, é uma ferramenta que também ajuda a gente a compreender em determinados momentos o quanto a gente agradou ou não, o quanto aquilo está alinhado ou não, né? Enfim, só um pouco também para a gente sair da caixa e tentar compreender. Acho que tem duas coisas importantes aqui. Acho que uma é essa de você fatiar a jornada do cliente, entender quais são os pontos de toque e que ferramentas eu uso para cada uma delas, inclusive em vendas, marketing e logística, e não só necessariamente no atendimento, e fazer os testes. Eu sou super do teste, sabe? Acho que sempre vale a pena a gente testar. Então, pessoal, eu queria já agradecer demais a presença de vocês dois. Foi um papo que a gente aqui puxou várias ideias, né? Que aí o pessoal agora tem que fazer a lição de casa para ir costurando isso, né? Ouvir o cliente, se atentar aos processos, deixar de olhar somente para a importância de dentro da empresa, mas sim olhar o que é importante para o cliente, pesquisar, né, em todas as etapas do processo. Então, a gente deu várias dicas aqui, agora o pessoal faz a lição de casa para chegar ao que faz sentido para a empresa delas, né, como fornecedoras para outras empresas. Então, eu quero agradecer demais vocês e pedir para vocês darem aí os recados finais. Stefan? Quero agradecer aí pelo convite, Virgínia, da Neo Assist, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aqui estar com vocês aí, com a minha amiga Fernanda Nascimento também, que conhece muito desse tema. É muito bacana, gente, e é isso aí. Eu acho que você resumiu bem, né, Virgínia? Nós temos várias possibilidades, várias ferramentas, temos muitos dados hoje, né? O que precisa é parar e interpretar esses dados, né, até mesmo para oferecer uma experiência, porque hoje não tem empresa que vende só produto ou serviço. Você vende experiência, né? Principalmente não tem mais empresa que venda só produto, né? Você sempre vende um serviço junto que acaba sendo uma experiência também. Então, para melhorar tudo isso aí, você precisa analisar os dados, observar o cliente, enfim, tudo isso vai certamente colaborar aí para você conquistar novos clientes e manter, né, o que a Fernanda falou antes, né, que sai mais barato também, né, manter os atuais. Um grande abraço para todos aí. Obrigado, pessoal. E, Fê, muito obrigada aí por dar a pausa aí nas suas férias e contribuir aqui com a gente com tanta informação rica, né, que você trouxe. É muito bom ter você aqui e espero que a gente se veja mais aí em lives, com certeza, em eventos aí que falem da experiência do cliente. Viu, estou super contente, foi muito gostoso dar essa pausa para poder encontrar com você, que é minha amiga também de outras aventuras, com o Stefan, que é um amigo querido que a gente tem trilhado junto esse caminho de CX, e mais ainda por a gente poder expandir, levar informação, trocar informação, as perguntas foram ótimas, levar informação para as pessoas, enfim, aprender, compartilhar. E eu acho que o Stefan falou bem, né, que a gente está vendendo experiências, né, o que a gente vende não é mais produto, a gente vende experiência. Eu vou fazer um complemento de novo, fiz vários complementos às coisas que ele trouxe. Eu acho que se você não vender experiência, você vai vender preço. E aí a gente tem que descobrir se a gente quer ser alguém que vende, né, e fica lá brigando por centavos nos marketplaces, né, com sellers que vendem a mesma coisa que a gente, mas com valor agregado, ou se a gente vai querer ter um valor agregado melhor, uma venda mais saudável, mais rentável e fazer dessa forma o nosso negócio crescer.
Para finalizar, dê o primeiro passo em CX, né? Dê o primeiro passo em CX no B2B, porque ele vai valer a pena. Não é fácil, não é simples, precisa planejar, mas é importante começar. E muito obrigada por tudo que você ofertou para a gente hoje, Vi. Eu que agradeço, Fernanda, toda a sua generosidade em compartilhar com a gente as informações e com certeza te vejo aí nos próximos meses, quem sabe, vamos agitar mais um papo aí para falar de experiência B2B. Vamos, bora. Então, um grande beijo, Fê. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Então, é isso, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um Webnel, né? A gente adorou ficar essa hora aqui batendo um papo com o Stefan, com a Fernanda e tendo a participação, né, e colaboração de vocês pelo chat. A gente acabou de colocar o link para uma pesquisa, né? Afinal, a gente tem que pesquisar, tem que saber o que o cliente está achando e o que os espectadores estão achando. Então, clica lá, responde, é rapidinho e vai ajudar a gente a fazer webinars cada vez melhores e trazer assuntos e convidados, tá bom? Espero a tua resposta, porque eu vou ler tudo, tá? E se você quer dar uma segunda olhada nesse papo que a gente bateu hoje, né? Se você chegou atrasado, não conseguiu ver o começo, a gente sempre nos próximos dias, então na semana que vem, a gente vai disponibilizar todo esse webinar no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, né? E compartilhar também assim que o vídeo tiver saído, se você curtiu. E mais um recado, né? Siga a gente nas redes sociais. A gente tem LinkedIn, a gente tem Facebook, Instagram, a gente tem um canal no Telegram e também o nosso canal no YouTube. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Se quiser rever, fica ligado no nosso canal do YouTube, que semana que vem está no ar. E te vejo no mês de agosto com mais um Webnel. Tchau, pessoal!